Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: já me esqueceu? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ágata laranja, e a opção número 2, a ágata marrom. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Hoje eu gostaria de indicar o canal do Pai Henrique Arcanos Lunar Tarot. Quem não conhece, dê uma passadinha no canal do Pai Henrique, acredito que vocês vão gostar muito. É uma pessoa muito séria, uma pessoa muito correta em tudo que ele faz, tá? Deixem um abraço meu lá pro Henrique, tá bom? E vamos tentar aqui descobrir, gente, se já me esqueceu ou não. Opção número 1, ágata laranja. Opção número 2, ágata marrom. Parem, respirem fundo, vejam aí realmente qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Não façam a escolha de qualquer jeito não, porque daqui sai a resposta de vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Quase pulou a roda. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa, gente, é uma carta que fala muito de comunicação, de proteção espiritual, mas de crenças limitantes que podem existir aqui, tá? Pode ter procura, pode ter mensagem aí entre vocês, mas existe crenças limitantes que atrapalham. Que pode ser o quê? Diferença de idade, diferença cultural, pessoas do mesmo gênero, diferenças de raça, de credo, enfim, tragam para a realidade de vocês. O Papa fala muito de crenças limitantes que existem nesta situação. A pessoa já pode ser comprometida ou vocês já serem comprometidas, enfim. Existem crenças limitantes aqui que atrapalham. Mas vamos ver a situação, né? Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Mostra pra gente. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Mostra pra gente. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Vamos ver? Embaralhado. Já me esqueceu? Para quem se conectou com a ágata laranja. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos julgamento, rei de paus, justiça, 8 de ouros, imperatriz, 6 de ouros. E a carta do corte é uma rainha de copas. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do Papa, que fala de comunicação, mas fala de uma série de crenças limitantes aqui. Quem está separado, gente, ou falando pouco, esse tipo de situação, ou tá as coisas meio estremecidas,
é muito forte uma retomada da história de vocês, tá? A gente abre o jogo com a carta do julgamento. Ou seja, se a pessoa está querendo uma reconciliação, é óbvio que não esqueceu vocês. Tá? O julgamento ele nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo. Aquilo que se julgava morto voltando a acontecer. O Papa nos fala de possíveis comunicações. E o julgamento vem em seguida falando de uma reconciliação, então é óbvio que não esqueceu vocês. Tá? Essa pessoa vem como um rei de paus. Uma pessoa cheia de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas que age muito impulsivamente. Então o rei de paus ele tem uma característica de muitas vezes trocar os pés pelas mãos, porque ele age na impulsividade e muitas vezes nesta impulsividade ele acaba fazendo aí, muitas vezes tomando, né, algumas atitudes mais imaturas ou mais impulsivas ou não para pensar nas consequências. Mas é uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, muita vontade, muito tesão aqui com vocês, tá? Não é só desejo não, também existe sentimento. A nossa carta do corte é uma rainha de copas. Ou seja, o que um sente aqui, o outro sente também, né? Só que precisa de equilíbrio nessa situação. A gente vem em seguida com a carta da justiça. É importante a gente lidar com a situação de uma forma um pouco mais racional. A justiça, ela sempre tem pratos, né? Uma balança com pratos junto a ela. E é importante manter esses pratos equilibrados. Aqui não vai dar para vocês verem, mas nós temos num prato uma pena e no outro um coração. Ou seja, a pena está representando os pensamentos e o coração as emoções. É muito importante a gente manter um equilíbrio entre a razão e a emoção, para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam se fazer, tá? Então a justiça ela pede para a gente lidar um pouco mais racionalmente também diante da situação, porque a carta da justiça ela é uma carta de racionalidade. Como eu sempre falo, um juiz, ao decretar uma sentença, ele não se leva pela emoção. Ele tem que ser razão para conseguir fazer com que a lei seja cumprida de uma forma correta. Então a gente precisa também ser mais racional diante das situações, olhar para a situação de uma forma mais prática, mais objetiva muitas vezes. As coisas aqui podem se estruturar entre vocês? Podem. Só que eu venho com um 8 de ouros. O que que é? Vocês reclamavam tanto da temperança, né? Porque a temperança tira do maço, porque a temperança demora, a temperança não sei o quê. Coitado da temperança. A temperança é uma carta linda. Só que aí o universo está falando assim, vocês estão reclamando tanto do tempo e dessa forma vocês estão vibrando tão errado diante da situação que eu vou tirar a temperança sim. Mas colocar na testa de vocês um 8 de ouros, que é mais lento do que a temperança ainda. O 8 de ouros é a carta mais lenta do deck, na minha forma de ver. O 8 de ouros fala que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Mas entre o plantio e a colheita existe um período ali em que você vai regar, você vai adubar, você vai cuidar para que aquela situação possa acontecer. A gente não planta a semente hoje e colhe amanhã. Então o 8 de ouros é exatamente esse período em que nós vamos passar para que essa semente possa estar pronta e dar novamente frutos, tá? Então o 8 de ouros é o trabalho dedicado, o trabalho feito com afinco, o trabalho feito com vontade, mas a gente sabendo que a gente vai colher mais adiante, não agora. Então é uma carta que dá boas perspectivas para um futuro, tá? Não um futuro imediato, um futuro a longo prazo. Ou seja, é uma carta de espera, é uma carta de demora. Essa pessoa vê vocês como uma imperatriz, ou seja, alguém que essa pessoa quer ter na vida dele ou dela. Alguém para se levar para a vida, alguém para se ter na vida, alguém para se constituir algo real, algo verdadeiro, algo objetivo, tá? A imperatriz, ela sempre fala da companheira de vida, mas só que ela também é uma carta que fala de boa sorte, de fartura, de prosperidade, mas a imperatriz é aquela pessoa que a gente quer ter na vida da gente, que a gente gostaria de levar para a vida da gente. Então essa pessoa vê vocês de uma forma bem positiva, vê vocês de uma forma muito legal. Só que eu tenho em seguida um 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? A carta dos relacionamentos desiguais. Para um relacionamento ser bom, ele tem que ser equilibrado. O 6 de ouros está exatamente embaixo da justiça, que está pedindo o equilíbrio das situações.
O problema, gente, dos relacionamentos desiguais não é você se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema, mas na minha opinião não é o principal. Quando a gente faz muito, e em 96% dos casos a mulher se dedica mais à relação do que o homem ele tende a se dedicar mais até que as coisas comecem a fluir. Uma vez que as coisas estão fluindo, o homem meio que se acomoda e a mulher trabalha muito mais para que o relacionamento se faça, né? A mulher é que constrói mais a base. O homem fica mais bonachão ali. Só que os seis de ouros falam o seguinte: o problema dos relacionamentos desiguais não é você se doar muito e receber pouco. Volto a falar, é óbvio que é um problema, mas não o principal na minha forma de ver. Quando vocês fazem muito, vocês fazem a sua parte e a parte do outro. Consequentemente, vocês tiram do outro a oportunidade dessa pessoa agir, dessa pessoa fazer, dessa pessoa mostrar para o que veio. Consequentemente, ela não mostra para o universo que ela está interessada. Por quê? Porque a gente acaba fazendo as coisas antes. Então tem que ter cuidado aqui. Se é sempre vocês que procuram, sempre vocês que ligam, sempre vocês que vão atrás, sempre vocês que dão o braço a torcer, tirem o pé do acelerador. Essa pessoa tem que mostrar para o universo que ela também está interessada para que esse relacionamento aconteça, para que esse relacionamento se concretize. Então a gente tem que ter sabedoria também ao lidar com a situação. Não adianta querer fazer tudo sozinho. Relacionamento é feito entre duas pessoas. Então os dois têm que trabalhar, os dois têm que fazer, os dois têm que investir para que isso se faça, para que isso aconteça. A nossa carta do corte é uma rainha de copas. O que é a rainha de copas? Sentimentos compartilhados. O que vocês sentem por essa pessoa sente por vocês também. Então a gente percebe que aqui existe sentimento, que aqui existe emoção envolvida. Essa pessoa muitas vezes vê você, enxerga vocês como podendo ser o amor da vida dele ou dela. Mas provavelmente é uma situação que pode vir a se estruturar num futuro. Mas para que esse futuro seja estruturado, é muito importante o equilíbrio aqui. Sem o equilíbrio as coisas não acontecem, sem o equilíbrio as coisas não se fazem. Mas respondendo à pergunta, já me esqueceu? Não. Se tivesse esquecido, não teria uma carta de comunicação, nem uma carta de retomada, de reconciliação entre vocês. Mas busquem o equilíbrio da situação, tá? Quanto mais desequilibrado, mais tempo demora para as coisas se concretizarem, para as coisas se fazerem, tá bom? Podendo deixar seu like, agradeço. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço também. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ágata marrom. Vamos lá? Sai a ágata laranja, entra a ágata marrom. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom, mostra pra gente. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da torre. A torre é uma carta que fala das coisas aqui abaladas, das coisas mexidas, das coisas desestruturadas. Só que a torre também pode falar que vocês abalam a estrutura dessa pessoa. A torre é uma carta complicada, vocês sabem disso. A torre é uma carta que quebra muito as nossas expectativas, né? Então o ideal é a gente não criar muitas expectativas diante da situação. Mas vamos tentar entender melhor essa torre com as demais cartas. Vamos ver aí se essa pessoa já esqueceu a gente, né? Mostra pra gente, universo. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom. Mostra pra gente. Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom.
Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom embaralhado? Já me esqueceu para quem se conectou com a ágata marrom? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 2 de copas, cavaleiro de copas, 3 de paus, mago, 4 de paus, as de ouros. E a carta do corte é um 2 de paus. Gente, as coisas aqui estão abaladas, as coisas aqui estão mexidas, né? Estão bem sacudidas. A torre abriu como arcano, como energia principal, só que eu abro o jogo com um 2 de copas. Por mais abalado que as coisas possam estar, por mais mexida, sacudida, balançado que as coisas podem estar aqui, o sentimento continua intacto. Porque a gente abre o jogo com um 2 de copas. Quem acompanha o canal sabe que na minha forma de ler, o 2 de copas é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. O 2 de copas nos fala de um encontro de almas, de 2 corações batendo como se fossem um, de uma ligação, de uma sintonia, de uma sincronicidade entre vocês muito única, muito especial. Então o 2 de copas fala que o amor aqui está intacto, que o amor aqui está inteiro. E eu venho em seguida com um cavaleiro de copas. O que é o cavaleiro de copas? O cavaleiro de copas é aquele que vem trazer, vem ofertar o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais bonito dentro dele, que são as emoções, são os sentimentos. Então a gente percebe aqui com esse cavaleiro de copas que existe sim muita emoção, que existe sim muito sentimento aqui envolvido e que essa pessoa quer trazer, quer vir ofertar essas emoções, esses sentimentos para vocês, tá? E em seguida a gente tem um 3 de paus. O 3 de paus geralmente é representado por uma pessoa que está ali, ó, olhando para o horizonte, pensando, planejando o que fazer, como se movimentar. Porém, a carta não. A gente tem nesta carta um barco aqui parado, né? Olha lá, no fundo. E barco é um meio de transporte, mas de todos os meios de transporte, ele é o meio de transporte mais lento, né? Ou seja, essa pessoa está pensando, está planejando, está estudando aí, porque é uma carta de planejamento, como se movimentar, como fazer, como agir diante da situação. Só que ela está planejando, ela não está agindo. Vai começar a agir? Vai, tá? Não acredito que demore muito, apesar do barco ser uma carta lenta, mas essa morosidade pode ser para uma estruturação maior. Acredito que essa pessoa vá se movimentar sim, mas ainda de uma forma meio leve, meio solta, meio descompromissada, porque eu tenho um 4 de paus aqui. E com essa leveza, com essa suavidade, as coisas podem ir se estruturando. Em seguida desse 3 de paus, eu tenho a carta do mago. E o mago nos fala que nós temos nas nossas mãos todos os elementos necessários para fazer as coisas acontecerem. Porque na mesa do mago, ali ou nas mãos dele, nós temos um pedaço de pau, nós temos uma espada, nós temos uma taça e nós temos uma moeda, que são os 4 naipes do tarô. A espada é o naipe de espadas, elemento ar. O pedaço de pau é o naipe de paus, elemento fogo. A taça é o naipe de copas, elemento água. E a moeda é o naipe de ouros, elemento terra. Então o mago é o 5º elemento, o éter, o espírito ou o manifestador. E ele está com os 4 elementos, ele manifesta, ele manipula esses elementos para conseguir o que ele quer. Como que ele faz essa manifestação? Através dos pensamentos. Então a própria Bíblia nos diz, né, orai e vigiai, mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os nossos pensamentos. Quanto mais positivamente eu pensar a respeito de uma situação, mais positivo o universo me encaminha situações dessa situação. Quanto mais negativamente eu pensar, mais obstáculos o universo vai me mandar. Então é muito importante, porque o mago, ele é ligado à carta da lei da atração. Então é muito importante vocês olharem para essa situação e pensar dela de uma forma positiva para que venha o positivo para o universo. Então é muito importante manter os pensamentos de uma forma muito legal. Aqui provavelmente vai haver uma reaproximação. A princípio, 4 de paus. O que é o 4 de paus? 4 estacas que estão espetadas no chão, montando como se fosse uma tenda ou um rupá.
E geralmente a gente tem pessoas festejando, dançando, comemorando. Em alguns decks lembra até mesmo uma festa de casamento. A gente tem ali um festejo embaixo disso. O número 4 é uma carta de estrutura. São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal e mais um monte de coisa. Então a tendência é que as coisas comecem a fluir, comecem a acontecer de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma natural e vai se estruturando. Porque a carta seguinte é um as de ouros. Todo as nos fala de começar ou recomeçar uma situação. E o as de ouros nos fala de se começar ou recomeçar uma situação de uma forma mais estruturada, mais sólida, mais séria, mais real, tá? Então, a princípio, as coisas devem voltar a fluir entre vocês com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de suavidade, sem um comprometimento e devagarinho. Naturalmente vai se estruturando, vai se fazendo com o as de ouros, tá? Só que a nossa carta do corte é um 2 de paus. E o que é o 2 de paus? A carta da dúvida. Um andarilho que está vindo por uma estrada se depara com uma bifurcação e agora para onde que eu vou? Não tem placa. A pessoa sabe que ela tem que se movimentar, ela não pode ficar parada como um 2 de paus, mas ela simplesmente não sabe o que fazer diante da situação. Então a gente percebe que as coisas estão abaladas e justamente por estar abalada, gera uma série de dúvidas, que é o 2 de paus, de como conduzir essa situação, de como fazer ela fluir, como fazer ela se concretizar propriamente dito. Mas aqui tem muito sentimento envolvido, tem muito desejo também, e as chances de uma aproximação é muito forte, é muito intensa. Porém, vocês voltando ali de uma forma mais leve, começa a ficar alguma coisa do gênero e naturalmente vai caminhando aí para uma estruturação, uma solidificação maior, tá bom? Mas a princípio, provavelmente essa pessoa chega ali de uma forma mais light, tá? E com o passar do tempo vai estruturando e vai se fazendo novamente uma oficialização da relação, tá bom? Gostou? Se puder deixar seu like, agradeço. Sugestões de tema podem deixar nos comentários. Quem é inscrito no canal, dê uma verificada se a inscrição de vocês continua ativa. Quem não é, se puder se inscrever, agradeço. Espero ter conseguido ajudar vocês, espero ter conseguido ser claro aí na forma de me expressar, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.